Oi, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo sobre aquarela. Meu nome é Nájila, eu sou estudante de licenciatura em artes visuais e como proposta na minha faculdade, a gente tinha que desenvolver um plano de aula usando uma técnica, escolhendo alguma, e a minha técnica escolhida foi a aquarela, que é uma das mais usadas e conhecidas no mundo. Ela é popular e ela é acessível e barata e fácil de trabalhar na sala de aula. Existem muitos tipos de aquarela, muitas marcas, muita variedade dentro dela. E eu pensei então em trabalhar com o nono ano com esta técnica, pois eles já estão maiores e já têm uma base boa. E a ideia inicial seria começar com os alunos apresentando artistas que usam essa técnica, contando a história, como iniciou a aquarela, como ela foi desenvolvida. Esta que é um pigmento aglutinado, e daí você tem ela na forma de pastilha ou na forma já líquida. Eu creio que a forma de pastilha seja mais acessível, você encontra por R$ 6 marcas muito baratas. Realmente elas não têm uma qualidade tão boa quanto as mais caras, né, obviamente, mas dá pra iniciar e você ter conhecimento sobre essa técnica que é tão legal, que você pode usar usando muitas misturas e você consegue trabalhar com isso. Então, o meu plano seria trabalhar com o nono ano, explicando primeiro um contexto, como que é a aquarela, como que ela se desenvolveu, a história, artistas importantes que fizeram essa técnica. Depois, ver vídeos também, eles conhecerem bastante e ver como que está no cenário contemporâneo essa técnica, para depois passar para a parte prática, onde eu imagino que, como a aquarela não é qualquer papel que pode ser usada, apesar de ser muito barato ainda o suporte que é o papel, porque se você pegar uma técnica como a pintura em óleo ou a acrílica, você vai precisar de um suporte que seja uma tela. Uma tela é muito mais caro, você vai pagar R$ 10 numa tela pequena, e sendo que com a aquarela você consegue comprar com R$ 20 um bloco que venha 12 folhas no tamanho A4, que você consegue usar por muito tempo. Então, por isso que eu imagino que é uma técnica interessante para ser levada para a sala de aula e que é fácil dos alunos trabalharem com ela, e é um material acessível. Não é tão acessível quanto o guache escolar, mas eu creio que esteja na mesma faixa etária, e pensando bem em formas de trabalhar, a gente consegue desenvolver um trabalho bem bacana com a turma. Portanto, a aquarela vai ser trabalhada de várias formas. Aqui eu tenho um exemplo da folha Canson, né? Que essa aqui é a mais barata, que ela é gramatura 200, não é o indicado ainda. A gramatura indicada é a partir de 300, que é a mais grossa, mas essa daqui a gente já consegue ter uma base de papel, que é um papel com textura e é grossinho. Esse aqui é mais acessível, esse bloco aqui. Ou você tem o papel mesmo da Canson, que é a linha escolar, que é para aquarela mesmo, que é esse daqui, ó, a aquarela. Gramatura 300, e se olhar o papel, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem textura. Ele tem uma texturinha bem boa e é o ideal para trabalhar. E mesmo assim é indicado que você prenda a folha na mesa para ela não enrugar, porque com a quantidade de água que você coloca, ela acaba enrugando e isso atrapalha o processo. Então é bom pensar isso na sala de aula. Outra coisa, esse trabalho desenvolvido seria primeiro eles criando essa base, esse contexto para entender como que a aquarela é, como ela funciona, entendendo todo esse processo, para depois eles irem para a prática, onde eles poderão usar sua criatividade, ou você pode pensar num tema como o cotidiano deles, para eles exporem sua realidade num trabalho. Como essas folhas são caras, eu indicaria que seja comprado um bloco A4 assim, ou até mesmo um bloco igual esse aqui, que tá fechado meu, que é um bloco de tamanho A3, que cada folha equivale a 2 folhas, né, como se fosse 2 folhas de ofício, e daí você consegue repartir cada folha em 4, e assim você consegue fazer um trabalho bem mais barato com os alunos. E
essa técnica eu já vi muitas aquarelas de vários valores. Uma baratinha que eu encontrei foi essa daqui da CIS, que eu creio que os alunos possam encontrar facilmente, e eles poderiam, por exemplo, a escola poderia adquirir e ser usada em grupo. Eles fizerem um grupo e daí vários alunos utilizam dessa mesma aquarela. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só. E ela vem na forma de pastilha, e daí assim que você molha o pigmento e coloca no papel, sai a cor. O bom da aquarela é que você consegue treinar a teoria das cores. Com esses tons básicos, você consegue montar qualquer tom, com qualquer cor. Se você quiser fazer um tom de pele, e não importa que tipo de pele você consegue com a aquarela básica. Uma aquarela que eu tenho, que eu uso muito, é essa daqui, que já tá bem velhinha, que é da, acho que é da Acrylex. Eu acho que é da Acrylex, eu paguei cerca de R$12 nela, e isso faz muitos anos, comprei pra faculdade mesmo, e eu consigo usar ela. E olha como ela tá toda suja e manchada, porque a aquarela é assim, cada pigmento que você mistura não é algo que você está fazendo errado ou que você está sujando, você está descobrindo novas cores e novas formas. Então eu acho que é muito interessante, depois de que os alunos no ensino fundamental têm toda uma base que foi construída das cores e tal, você chegar no 9º ano, que é quando eles já estão quase indo para o ensino médio, e você mostrar realmente na prática isso, deles criarem, deles terem esse processo criativo. Só que, claro, para fazer esse trabalho você vai precisar de muito tempo e muito esforço trabalhando em cima e construindo um embasamento para não ser um trabalho insignificante, né? Para realmente ter algum embasamento que eles poderão levar para frente isso. Você mostrando artistas e mostrando como isso é desenvolvido ao longo do tempo, vai trazer para eles um embasamento muito bom, porque realmente até depois em vestibular, em outras coisas mais para frente no Enem, os alunos eles vão acabar precisando ter um embasamento sobre arte, história da arte, e querendo ou não, isso faz parte das linguagens e das expressões humanas. Por isso que é tão importante desenvolver um trabalho disso e eles terem conhecimento. Porque eu vejo que muitas pessoas conhecem o gouache, trabalharam todo o ensino fundamental com gouache, e é isso que eles têm de base de tinta. Depois eles verem, um quadro, daí é tinta a óleo, só que é algo muito mais complexo de trabalhar, porque a tinta a óleo tem muitas coisas que são tóxicas, como a teribentina que você vai colocando, e isso tem várias tintas que têm pigmentos que são tóxicos, e daí são mais complicados de trabalhar em sala de aula. Já a aquarela, o que você vai precisar é de uma xícara com água, que é isso daqui que você vai molhar o seu pigmento, e você vai precisar de pincéis. Aqui eu tenho vários formatos de pincéis. Esses aqui são sintéticos da Faber-Castell. Eu tenho ele aqui, ó, fininhos, de várias formas. Eu tenho esse aqui também. Esse aqui eu não acho que não é muito indicado para aquarela. Na verdade, eu nunca usei para fazer aquarela. Mas esses aqui são os mais indicados. Eu tenho uns que estão bem velhinhos, mas que são... Aqui, ó, tenho mais um da Faber. Esses aqui estão bem novos. E eu tenho uns aqui que estão super velhinhos, que foram usados há muito tempo. E estão todo destruído já, na verdade. Eu já li que o indicado seria, quem quer trabalhar com essa técnica, seria usar pincel com pelo de pônei. Nunca usei, nunca vi. E eu acredito assim, que não é exatamente o melhor material que vai fazer o melhor artista, o melhor resultado, o melhor processo. E sim o empenho de cada pessoa que ela coloca nisso. Então eu acho que esse que é o essencial. Isso tem que ser muito debatido em sala de aula para os alunos entenderem e compreenderem que o essencial vai ser realmente o processo de criação, o que ele quis passar com aquilo e entender a técnica que ele está fazendo. Então, não é o material mais caro que traz o melhor resultado. Isso foi uma coisa que eu aprendi durante os cursos que eu fiz e que eu acho que é muito válido. Aqui eu tenho mais um pincel grossinho. Para vocês terem noção, esses pincéis eu comprei no E25 aqui da minha cidade. Paguei, era um kit que vinha 6, 7 pincéis por R$5. Então, eles não servem nem R$1, eles soltam pelinho, que é uma coisa que incomoda quem é artista mesmo. Mas eu não vejo problema, porque depois eu limpo e tal.
E eu acho que é esse realmente o formato de pincel indicado. Aqui, ó, até na aquarela aqui mostra, ó, o tipo de pincel que é. Que ele consegue aderir bem à água. Outro pincel que eu vejo hoje em dia o pessoal falando muito é aquele lá com o reservatório de água. Quem vai pintar em ar livre é muito bom, que você não precisa estar com a xicrinha, ter o paninho, tudo lá, assim. Você consegue ter o reservatório no próprio pincel. Tipo, você coloca água dentro e daí quando você vai apertando, vai ajustando, vai saindo água do próprio pincel. Eu acho isso muito interessante, isso é uma coisa que eu ainda não pude adquirir, mas um dia espero. Outra coisa também pra falar interessante da aquarela são os lápis aquareláveis. Eu tenho essa caixinha aqui, ó, com 12 lápis da Faber e eles têm um pigmento muito bom. E quando você aquarela eles, realmente fica muito bom. Claro que isso aqui é bem escolar mesmo, então realmente um material que eu acho meio caro, sinceramente, os lápis aquareláveis, mas eu acho que eles trazem um resultado muito bacana para quem tá buscando e experimentando na aquarela mesmo. Então tá aqui um exemplo de outro material que também, né, você pode simplesmente usar como lápis de cor ou você pode usar como aquarela. Eu já vi também, tem gizes aquareláveis, tem caneta aquarelável, aquelas brush pen que eles fazem aquarelável. Aqui, ó, um exemplo. Ele é um lápis normal da Faber, mas ele é aquarelável. E ele tem um pigmento realmente muito bom. Ó, eu passei aqui no meu dedo, já saiu a cor verde, pra ver como que é forte. Então, eu acho que ele também é um material bem bacana para ser trabalhado em sala de aula e desenvolvido com alguma turma. Outra coisa que é usada na aquarela são os godês. Eu tenho isso aqui que na verdade nem é um godê de verdade. Isso aqui era pra maquiagem, que era pra passar creme, sei lá. Era tipo mostruário de maquiagem. E eu acabo usando como um godê, porque eu acho que isso aqui é bem bom. Mas caso a pessoa não possa comprar, o próprio suporte da pastilha aqui vem já com esse aqui. Pessoal, caso eu esteja rouca, eu peço desculpa, porque eu tô meio gripada. Então, se vocês verem eu rouca, eu já peço desculpas agora. Outra coisa pra mostrar eu tenho aqui exemplos, aqui ó, papel com a gramatura mais fina, que ele tem uma textura diferente, mas que você também consegue ter resultados muito bacanas. E usando esses papéis, eu tenho aqui alguns exemplos de trabalhos realizados. Aqui são alguns trabalhos básicos para vocês verem. Isso aqui é só misturando tintas e várias formas, você consegue ter uns resultados muito bacanas. Isso aqui seria para ser um pôr do sol. Essa aqui é a minha gatinha, pessoal, espero que vocês não se importem. Deixa eu tirar ela aqui. Desculpa, pessoal. Essa aqui é a Tulipa. Diga oi, Tulipa. Oi! Ela foi pra lá. Vamos ver se ela não vai voltar, né? Aqui, ó. Esse foi usando uma folha 120. Gramatura 120, que é um papel bem mais fino, mas eu prendi bem aqui com uma fita e acabou dando um resultado muito bom, sabe? Aqui eu tenho até com uma gramatura também fina, tem um que eu gostaria de mostrar, que são esses aqui, ó. Isso aqui também seria um pôr do sol e trabalhos do tipo, e que foi usando essa técnica. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Esse aqui eu acho bem interessante, eu gosto muito desse tipo de trabalho, onde fica tipo uma cidade distante, e é um trabalho meio manchado, na verdade, mas eu acho que traz um resultado tão bacana e tão bonito. Na verdade, esse trabalho aqui foi eu que fiz, claro que não se compara ao que realmente é visto na aquarela por aí, mas eu acho válido mostrar que eu sendo uma estudante, tipo, fazendo sozinha, a gente consegue desenvolver técnicas e experimentar. E isso é tudo usando aquelas aquarelas super baratas. Então não importa o seu material ser o mais caro, o melhor. Importa seu empenho, que ó, tem outros exemplos, esse não ficou tão bom. Tem alguns que também não estão finalizados. Mas se vocês verem, dá de brincar muito com a mistura de cores. Tudo isso daqui foi feito com aquelas paletas ali de 12 cores e foram inventadas formas muito legais. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito bacana, que eu já vi muitos artistas que fazem, que é esse manchado, esse escorrido, que fica algo bem
bem bonito, na minha opinião, assim, e bem conceitual na realidade. Então, se você leva isso para uma turma de 9º ano, pode abrir o olhar deles e possibilidades. Esse aqui não é um papel tão grosso e foi usada a técnica do desenho ali e caneta finalizadora para fazer os olhos e tudo, e depois foi aplicada a aquarela. Deixa eu ter certeza. Na verdade, eu acho que foi aplicada primeiro a aquarela, depois o contorno. Isso é algo que eu gostaria de ressaltar, tipo, que a aquarela, dependendo da caneta, pode manchar. Então, é bom ter cuidado com isso. Mas aqui, ó, mais uns trabalhos que você consegue brincar e fazer diversas coisas. Aqui tem um trabalho que não é tão manchado, que eu acho diferente, mas eu acho que é válido mostrar. Que você consegue trabalhar luz e sombra também dentro da aquarela. Por isso que é tão válido trabalhar com uma turma de 9º ano, que eles já têm bastante conhecimento disso. Pode ser realizado um trabalho antes sobre luz e sombra e depois chegar nesse ponto, mas eu acho que é muito válido fazer um trabalho desse tipo com uma turma assim. Aqui eu tenho mais um. E são esses os trabalhos que eu queria mostrar para vocês verem que é bem fácil de fazer esse tipo de trabalho, pensando bem, conversando com a diretora, se esforçando, que eu acho que a arte é algo muito válido e que precisa ser trabalhado em sala de aula de forma clara e que os alunos possam desenvolver, né, seu próprio trabalho, não se tornarem artistas, mas terem conhecimento daquilo que eles estão fazendo. E então eu acho que essa que é a minha proposta de plano de aula para o 9º ano. Isso pode durar várias aulas, pode durar umas 3 aulas, desde você começar o processo de explicação e indo até o processo de desenvolver, vai várias aulas na verdade. E depois tem que ter a reflexão final, né? Ver os trabalhos, apresentar e entender o que eles entenderam, para aí você poder ter uma avaliação justa do que foi passado. Eu sou aluna da Uninter, meu nome é Nájila Guiar Marques e o RU é 17995. Muito obrigada, pessoal, por assistir até aqui e até a próxima.